Senhoras e senhores, boa noite. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Rodrigo Vieira Duarte para fazer a leitura de um texto ecumênico. Boa noite. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de modalidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não use palavras indecentes, nem diga coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, diga a palavra de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberão uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem à lei. Portanto, não tem nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procure descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque claramente revelado se torna a luz. E é por isso que se diz: vocês que estão dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. O dia que vivemos são maus. Por isso, aproveita bem todas as oportunidades que vocês têm. Não haja como pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriague, pois a bebida levará vocês às desgraças, mas enche-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeça sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Pronunciamento dos vereadores inscritos como oradores. Convido o senhor Aparecido Ferreira Barbosa para fazer seu pronunciamento. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, servidores da casa, munícipe presente, as pessoas que nos assistem através da TV Lafayette, também que nos acompanham pela internet, aquelas pessoas também que compram os jornais, que lê, que vêm aqui nos acompanhar o nosso trabalho. Quero agradecer a cada um de vocês, amigos e amigas que nos acompanham. Bom, hoje eu estou aqui para fazer um agradecimento à TEA, o ônibus da comunidade Campo Grande, que iria iniciar no dia 20, não foi possível, mas, graças a Deus, ontem, segunda-feira, o ônibus iniciou, passando na parte de cima da comunidade de Campo Grande. Graças a Deus, aquele povo foram atendidos. Diversas pessoas se encontraram comigo ainda ontem, hoje, e agradeceram, ficaram super felizes com esse trânsito, com o ônibus passando na parte de cima, atendendo o bem comum de todos. Lá tem crianças, senhoras de idade e outros. Quer dizer que a diferença de tempo ela é muito pequenininha, segundo o Vaguinho deixou para mim, que dá entre 4 minutos e sei quase nada. Quer dizer, foi bacana, foi um bom senso da parte da empresa. Também a TEA ligou para o Vaguinho, foi uma coisa muito rápida, não teve de ficar tendo desgaste, graças a Deus. Então, o pessoal da comunidade de Campo Grande foram atendidos, longos tempos que eles vêm batalhando para esse ônibus, não foi possível, mas agora, dessa vez, graças a Deus, foram atendidos. Outro assunto que eu quero falar aqui é sobre a questão da creche do Belvedere, que eu estive lá hoje, e por sinal encontrei com a secretária Sônia e a Rita, as duas estavam lá, cheguei junto com elas.
lá na creche do bairro Belvedere. Chegando lá, encontramos um pedreiro e um ajudante. A laje onde estava escorada com a peça de... uma peça de ferro, que ela foi removida e colocado... E no lugar daquela laje maciça, foi colocado, hoje, uma laje pré-moldado. Mas naquela laje maciça, como ela cedeu, havia uma escória com uma peça para prender, para que aquela laje não arriasse. Mas aí removeu aquela peça, removeu a laje que não estava legal, e foi construída uma laje pré-moldada. Uma laje pré-moldada. Mas assim que estava lá na visita, vi que um daqueles cômodos, ele ficou mais baixo do que os outros. Parece que aconteceu uma chuva, tudo indica que houve um vazamento bastante grande. Tendo a laje e um telhado, ainda teve um vazamento, porque não foi lavado ainda o local. E nesse mesmo local, encontra-se uma piscina bastante grande. Como é que ela apareceu lá, ficou meio estranho. O que acontece é que choveu ainda na semana passada. E a impressão que vem é que nessa chuva que teve, houve um vazamento no telhado, e a laje de pré-moldado também não foi legal, e acaba criando uma piscina. E lembrando que essa parte que foi feito, o cômodo, ele ficou mais baixo, mais ou menos uns 4 centímetros dos outros. Caso for lavar o piso lá da creche, esse cômodo vai virar uma piscinazinha mais ou menos aproximadamente de uma fundura aí de 6 a 7 centímetros de água por igual, porque ficou mais baixo. Tem que levantar uns 6 centímetros. E dando a sequência da situação da creche, a Ana Rita e a Sônia estava dizendo que lá seria até terceirizado. Elas foram lá para ver a situação, para já entrar num processo de licitação da terceirização da creche do bairro Belvedere. Mas chegando lá, viu a situação, não é uma notícia boa para o povo. É que o povo, as mães, a guarda, aquela creche, tem de atraso, dentro da minha conta que eu fiz, tem 18 meses que já era para ela ter sido entregue. Há 18 meses atrás. Quer dizer, lá vai avançando, o povo está aguardando. E o pedreiro que está lá, onde que ele está fazendo, rebocando um teto, há uma diferença bastante grande, de um lado para o outro. Um lado tem menos 6 centímetros do que o outro. Caso for nivelar o teto com o piso, vai gastar mais ou menos a aproximação do reboco do teto de uns 15 centímetros de massa. É aquele velho ditado, o pedreiro, às vezes aqueles mais antigos, fazia uma paredinha meia torta, fala assim, não, a diferença sai na massa. Mas só que ela saiu bastante massa, a diferença é bastante grande. Aí a gente vê essas diferenças, aí acaba o piso, uma laje daquela, que é muito fácil, um reboco de um teto soltar, mesmo tendo uma projeção, o certo de um reboco de um teto é mais ou menos aproximadamente 1,5 centímetros, 2 centímetros de massa. Às vezes nem reboca, mas quando você coloca 10, 15 centímetros de massa no teto, caso aquilo venha arriar, cair, se tiver alguém, causa um acidente bastante grande. Se a pessoa não tiver de capacete, alguma coisa assim, aí acaba trazendo um acidente bastante grande para as pessoas que estiverem naquela parte de baixo. Porque normalmente, dentro de casa, as pessoas não usam esse material de segurança de trabalho, que é no caso capacete, botas, capas, aí tem que ter esses certos cuidados. E aí, juntamente com a Soninha, a Rita, do que estava dizendo, a creche, acredito que ela vai avançar um bom tempo, porque lá está meio em dúvida ainda quem é que vai dar a continuação daquele trabalho. Aí aonde que fica aquela pergunta dos nossos, o nosso povo, o povo de Ouro Branco, que aguarda ansiosamente a creche, as nossas crianças, os pais, as mães, moradores do bairro. Aí fica a pergunta, para quem vai ficar o prejuízo? Já está no prejuízo, que é esse tempo perdido. E depois vem outro prejuízo, que é a questão da verba, é o dinheiro mal gasto, também, que é dos cofres públicos, e esse atraso. Bom, e falando do Belvedere, morador do bairro Belvedere também fez um requerimento, pediu 2 redutores de velocidade na rua Eucalipto, na altura do número 1350,
e o outro segundo redutor de velocidade na altura do 1498, lá no bairro também Belvederes. Ele pediu 2 redutores, fez o requerimento, pediu os 2 redutores, e também eu quero falar uma outra coisa aqui, é uma senhora aqui do centro, a dona Maria de Lourdes. Ela disse para mim, pediu, parece, você podia fazer um favor, dizer para mim lá na Câmara, a gente tinha uma oficina dos idosos, lá na Praça das Rotas, e essa oficina acabou, faz muita falta, a gente tem uma galera bastante grande aqui, uma turma grande, e essa oficina, a gente diverte, a gente aprende. Ainda no ano passado a gente participamos, recebemos um certificado, foi uma coisa maravilhosa. Pede o pessoal, fala lá na Câmara, a gente assiste às reuniões, aí pede para eles, para que volte essa oficina, para que nós possamos ter as nossas atividades. Nós ainda somos jovens, elas são jovens, aquelas jovens, pessoas querendo somar com o município, elas não estão recebendo aula, ela está dando aula, é a pessoa mais velha, mostrando que ainda quer aprender. Para mim, elas não estão recebendo as aulas, ela está dando aula para os outros, pode ter certeza. As pessoas com uma idade maior, ainda preocupado em aprender. E por que não os nossos jovens, e por que não nós? Aprender mais, sempre aprendendo. Bom, também aqui tem uma outra questão que eu quero, o pessoal também me pediram, lá uma ponte no Rio, lá do Araújo, na Fazenda Boa Vista, tem aproximadamente 15 a 16 famílias que moram do outro lado. O pessoal de lá está ficando numa situação meio confusa. É um pequeno tubo que é colocado nesse rio, é um tubo aí mais ou menos de 500 no máximo, e lá passa mais ou menos aproximadamente 2.000 metros de água. Quer dizer, precisa de 2 tubos de 2.000 metros para comportar aquela água. E o tubo que se encontra lá é mais ou menos de 500. Dá uma vazão, estourou. Dentro em breve, aquele pessoal está sem acesso, sem passagem. Levei o gerente de estradas vicinais, Adriano, fui até o local, mostrei para ele, sugeri até ideias para que ele pudesse construir ou uma galeria, ou uma ponte, o jeito que eles acharam que for mais viável para atender aquele povo. Aí, os moradores da Fazenda Boa Vista, para vocês lembrar que já estou fazendo também uma indicação e cobrando, já pedindo, já levei o gerente de estrada diz que vai levar também o secretário de obras, o novo secretário de obras, até aquele local para ver essa questão, para resolver aquela situação. Eu estou acreditando nesse novo secretário de obras. Eu estou acreditando. A gente tem que acreditar. Vamos apostar, porque o nosso povo está precisando. Nas nossas comunidades rurais temos muitas coisas para fazer. Nós dependemos muito de um bom conhecedor de obras. Nós precisamos muito. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado a todos e todas. Convido o vereador Charles Silva Gomes para fazer seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, Branca e Nilma, internauta que nos assiste através da internet, telespectadores da TV Lafayette e munícipes que fazem aqui presente. Só alguns assuntos que quero trazer na tribuna, e para ser transmitido ao vivo pela TV Lafayette, que no dia 14 de abril, o Executivo encaminhou o projeto número 28 de 2014, que se trata sobre a redução da carga horária dos plantonistas, da enfermagem. E o projeto ainda não entrou nem nas comissões e nem tem parecer jurídico. E os enfermeiros, eles estão ansiosos para ser aprovado esse projeto, para eles começarem a fazer esses plantões, reduzir esses plantões. Aí eu peço ao senhor presidente que coloque esse projeto para ser aprovado mais rápido. Outra informação em relação à construção do centro de zoonose. Os munícipes, e principalmente os idosos, vêm pedindo uma solução em relação ao aumento da quantidade de animais soltos pelas ruas, principalmente no centro da cidade, que tem muito animal abandonado nas ruas, nos bairros,
nas comunidades rurais. Aí eu solicito ao Executivo uma agilidade aí para a construção do centro de zoonose, porque a ONG Recanto dos Animais, ela só está aqui para fiscalizar os maus tratos e o abandono dos animais. Outro assunto é solicitar também à Prefeitura agilidade no serviço de sinalização, marcação das vias, a construção de cabines de ponto de ônibus, tanto na zona urbana como na zona rural. Os munícipes estão solicitando, porque quem anda de ônibus precisa de um ponto, precisa de dignidade para sentar e ficar esperando os ônibus. E outra coisa também é o desentupimento das bocas de lobo, que na área central está tudo entupido. Segundo informações, foi licitado a empresa para desentupir as bocas de lobos da cidade. E também agradecer, a título de agradecimento, agradecer à administração por demolir o muro da rua Professor José Luiz, que aquele muro estava gerando um certo perigo para os munícipes que ali transitavam, e já foi demolido. E também os paralelepípedos da rua Leôncio de Paula e da rua Amapá, que foi todos nivelados também. Quero agradecer, que são pequenas obras, mas que já faz a diferença. Meu abraço, uma boa noite a todos. Convido a vereadora Nilma Aparecida para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos, munícipes presentes. A presença de vocês aqui é sempre uma honra para todos nós. Boa noite aos telespectadores da TV Lafayette, companheiros vereadores, vereadora Branca, servidoras dessa casa. São vários os assuntos que me trazem aqui hoje. Eu vou começar reforçando o pedido do vereador Paré. Eu encontrei também, Paré, com a senhorinha ontem lá no Hospital Raimundo Campos, e ela me chamou e falou que tinha pedido para você falar. É para a gente voltar mesmo com as oficinas de artesanato para a terceira idade, porque eles estavam fazendo muita falta para eles. Aí, como eu me comprometi que falaria, estou falando também, mas ela me disse até que tinha pedido para você. Pedi também a fiscalização da prefeitura, que solicite do munícipe proprietário dessa obra aqui em frente ao Banco do Brasil, porque ele não utilizou um ponto de ônibus ali, e as pessoas não têm onde esperar ônibus, é um ponto de ônibus super utilizado. Com esse período de frio, né, e com esse período até de chuvas, as pessoas perderam o ponto de ônibus que elas têm, e nenhuma obra pode inutilizar um patrimônio público. Então, solicitar da prefeitura que faça a notificação que o ponto de ônibus possa voltar a ser utilizado pela comunidade. Falar mais uma vez sobre a liberação dos alvarás dos comerciantes. O que a gente não consegue entender, a gente sabe que todo cuidado e toda a atenção do poder público em relação à segurança dos munícipes, ela é muito importante. Mas a gente fica achando interessante, fica se perguntando, os comerciantes de Ouro Branco, que a gente sabe que são geradores de empregos, que são parceiros no desenvolvimento da nossa cidade, continuam, após 1 ano e 4 meses de governo, com dificuldade na liberação dos alvarás. E aí a gente sabe que o próprio poder público não tem. Os nossos postos de saúde, nossos hospitais não têm extintor de incêndio. A nossa prefeitura não tem um projeto de corpo de bombeiro adequado, como a gente exige do comerciante. E aí, essa semana, eu passei no 1º de maio, recebi uma denúncia de que tinha um circo montado lá, e que o circo não atendia aos requisitos de segurança para estar funcionando. E, realmente, por mais que a gente queira ser parceiro desses empresários do entretenimento, primeiro, eu, como vereador, tenho que zelar pela segurança das crianças que frequentam aquele circo. O circo está funcionando, tem alvará e não tem condições de segurança para estar funcionando. Aí a gente fica pensando, ao mesmo tempo que a gente torce o parafuso dos nossos comerciantes, que estão aqui todos os dias, 365 dias do ano, gerando emprego, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade, a gente não libera o alvará. E libera um alvará de um circo, de uma pessoa que você não sabe de onde que vem. Qual o comprometimento que essa pessoa tem com segurança? Para mim, elas estão aqui muito mais preocupadas com a vida delas. Esse circo tem alvará. No mínimo, para nós pensarmos qual que é o pensamento dessas pessoas que, depois de 1 ano e 4 meses, ainda continuam
dificultando a liberação dos alvarás dos nossos empresários, dos nossos comerciantes de Ouro Branco. Também, Paré, visitei a quadra, visitei a creche do Belvedere. Ela está em passos muito lentos, praticamente parada. Era para as crianças do bairro Belvedere estão esperando aquela creche para funcionar. Espero que até o meio do ano as pessoas consigam terminar aquela creche, porque a gente vai acolher as crianças do Belvedere, vai liberar espaços em outras creches do município. A quadra do Livremente está parada. O posto de saúde do Belvedere está parado. A quadra do Nova Serrana está parado. E são obras licitadas. Quando você licita uma obra, a previsão orçamentária e o recurso já tá garantido. Então, eu não consigo entender por que essas obras estão paradas. São muitas obras paradas, incluindo a creche do Belvedere. Então, eu acho que tem, além do que eu já disse aqui anteriormente, de nós estarmos na quinta substituição do secretário de obras, como disse o Paré, a gente também apoia e bota fé no novo secretário, mas são muitas obras paradas. É preocupante, porque eu que já fui secretária de obras, uma obra parada, uma obra como a creche do Belvedere, do jeito que ela está, você conserta uma coisa e as outras coisas que estavam prontas, do jeito que está lá hoje, elas estão se perdendo. A pintura, as paredes estão todas sujas, está alagado. Então, a gente está perdendo coisas que já estavam prontas. Acho que é preciso que se dê uma atenção especial para as questões das obras, que a gente não entende porque está parado. Hoje, eu acho que os vereadores também têm conhecimento, assumiu no Hospital Raimundo Campos o novo diretor técnico, ou diretor clínico, Dr. Martinho. E eu gostaria de desejar sorte, de me colocar à sua disposição, mas de alertá-lo. Tem algumas dificuldades que passa o Hospital Raimundo Campos hoje, que são sérias e são graves, né? Nós temos hoje apenas uma autoclave funcionando. Autoclave, para quem não sabe, é um equipamento usado para esterilizar o material cirúrgico, do bloco cirúrgico. Uma autoclave, ela custa em torno de R$100 mil. Se considerar a importância e a condição sine qua non para se fazer uma cirurgia é a esterilização dos materiais cirúrgicos, eu acho que não tem por que o município de Ouro Branco funcionar apenas com uma autoclave. As cirurgias eletivas foram canceladas por falta de sangue. A Secretaria de Saúde, na pessoa do seu diretor técnico anterior, que é o doutor Flávio, foi informado em outubro que a Hemolab não ia mais fornecer, para disponibilizar para Ouro Branco sangue. E que o município de Ouro Branco teria que tomar outras providências para ter acesso a esse sangue. De outubro até hoje, até quando o diretor saiu, há um mês atrás, nenhuma providência foi tomada, apenas a de consultou a FOB sobre a possibilidade, a FOB negou, e nenhuma outra providência foi tomada no sentido de viabilizar esse sangue que antes era fornecido pela Hemolab. E eu vou dar aqui o meu depoimento como munícipe e como paciente do SUS. Eu tinha minha cirurgia marcada para o dia 6 próximo, e eu passei por todos os procedimentos, enfrentei a fila para fazer o exame, para marcar a cirurgia, cheguei no hospital às 6 horas da manhã, junto com as outras mulheres, para marcar a cirurgia. E a gente acaba criando um laço, né? Porque a gente ficou de dezembro até agora, fazendo todos os procedimentos juntas. E eu faço questão de, como munícipe, e de enfrentar mesmo todas as dificuldades que as pessoas passam, até para saber como o sistema funciona. Eu não tenho o hábito de dar carteirada, nunca tive. Mesmo como era parte do executivo, eu não fazia isso. Então, eu também tive a minha cirurgia marcada. É uma frustração, gente. É uma frustração porque a cirurgia que a gente vai fazer de retirada do útero, ela só é agendada quando existe uma necessidade real disso. E eu, como mulher, tenho passado por esses meses todos por dificuldades de saúde. A vereadora Branca até trocou de sala comigo, para eu poder ficar aqui no térreo, já me preparando para essa cirurgia. As pessoas que
que tem esse problema de miomas no útero, sabe quais são os constrangimentos e o que a gente passa. E hoje as mulheres, inclusive a minha cirurgia foi cancelada, porque quem tinha o cargo de diretor clínico do hospital, que deveria estar preocupado com a gestão, para que esse sangue pudesse estar chegando em tempo hábil, para que o médico pudesse fazer a cirurgia, não tomou essa providência. E aí é dinheiro público jogado fora, porque eu tenho um envelope grandão com exame cardiológico, consulta com cardiologista, exame de sangue, exame de urina, raio-x. Tudo isso é dinheiro público que foi investido em mim e nas outras mulheres. Esses exames prescrevem. Então, além da gente ter que começar tudo de novo enquanto paciente, também tem a questão do desperdício do dinheiro público, porque se as cirurgias demorarem, nós vamos ter que começar lá do zero. Então, eu acho que, doutor Martinho, seja muito bem-vindo, mas os desafios que o senhor vai enfrentar, eles não são poucos. Eu disse aqui na semana passada, eu denunciei aqui semana passada, um médico que foi dormir, doutor Arnaldo, e deixou as crianças voltarem para casa sem atendimento. Essa semana nós tivemos uma parturiente que entrou em trabalho de parto. Quem é mulher sabe o que eu estou falando. Quem já teve filho sabe o que é uma dor de parto. A menina de 19 anos, passando por um trabalho de parto, tendo contrações de 3 em 3 minutos. E isso é praticamente o fim do processo do nascimento da criança. Mas ela não tinha abertura, não tinha dilatação. E a médica dizendo para ela que ela não ia ganhar neném naquele dia, que ia voltar para casa. E aí a mãe me ligou, eu fui ao hospital, e eu tomo todo o cuidado de não me dirigir ao médico. Procurei a coordenadora do hospital, a Valéria, pessoa que tem assim, um trabalho sério, uma pessoa comprometida, a enfermeira Valéria. Disse para ela, inclusive, de uma situação passada dessa menina, que teve um filho, teve a mesma dificuldade quando ela tinha 14 anos. E a médica voltou ao quarto, e aí, com a minha presença no quarto, eu não me dirigi à médica, não acho que tenho autoridade para isso. Disse que a menina faria uma cesariana. Mas pasmem os senhores, dentro da sala de parto, a médica constrangendo a menina, dizendo para ela que só estava fazendo a cesariana dela porque a mãe da menina tinha chamado a vereadora Nilma. E que se ela não fizesse, quem sabe a mãe não chamaria presidente da República ou o Papa. O Papa, doutora Wanda, ninguém vai chamar não, que o Papa reza. Agora, com certeza, se a senhora tratasse essa parturiente como a senhora tratou há 4 anos atrás, eu, enquanto vereadora, chamaria o Ministério Público para a senhora. Então, a menina, em trabalho de parto, uma menina de 19 anos, que já tinha passado há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, quando ela tinha 14 anos, por uma situação de uma fóspise, por negligência dessa médica. Eu estava lá, a menina tremia de dor. E a médica, na hora do parto, quem é mulher e que está me ouvindo, que está nesse recinto, sabe o que é a hora de um parto. A coisa que a gente mais precisa é de amparo e de carinho. E não de uma médica dizendo para ela assim, eu vou fazer a sua cesariana, não porque eu quero, não porque é do meu agrado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E eu vou procurar saber, vou me documentar desse acontecimento. E se houver alguma coisa que eu, enquanto vereadora, possa fazer para que essa médica entenda que ela é paga pelo recurso público. Aquela menina que estava lá, de 19 anos, para ela fazer o parto dela, é que paga o salário dela. Eu também pago o salário dela. E se eu tivesse chegado no hospital, fazendo um show, desrespeitando os profissionais, eu não fiz nada disso. Eu não sou vereadora que vou em hospital pedir favor para meus eleitores, não. Eu fui lá porque era um caso extremo, e quem me conhece sabe que é só assim que eu faço. Porque para os meus assuntos eu enfrento todas as filas. Eu não passei em cima de ninguém, eu tive uma conversa reservada na sala da coordenação. Eu não disse que ela tinha que fazer cesariana, porque eu sou advogada e vereadora, eu não sou médica. E acho um absurdo que uma mulher num trabalho de parto tenha que ouvir, durante o trabalho de parto, uma médica falando essas coisas todas que eu já disse aqui no ouvido dela. Eu acho isso uma falta de profissionalismo, uma falta de ética. E eu espero, doutor Martinho, que esses médicos,
Porque o Hospital Raimundo Campos tem profissionais de excelência, tem médicos de muita qualidade, tem enfermeiros excelentes. Agora, os médicos que acham que cliente SUS tem que ser tratado com desrespeito, esses médicos, eles têm que ser banidos do nosso Sistema Único de Saúde. Porque não é porque a pessoa é cliente SUS que ela tem que receber um tratamento menos do que humano, menos do que de excelência, menos do que de qualidade. Hoje eu quero deixar aqui a minha indignação em relação a isso. Isso é um absurdo. Assim como é um absurdo, o doutor Arnaldo está dormindo no feriado e as crianças voltando para casa. Presidente, me desculpa mais uma vez por ter me excedido. Convido a vereadora Branca de Castilho Souza para fazer seu pronunciamento. Presidente, me permite falar sentada? Pois não, vereador. Eu ouvi atentamente cada questão dos que me antecederam. Eu quero lembrar que semana passada estive aqui falando da questão da creche do bairro Belvedere, do que está ocorrendo, muito lenta aquela reforma. Hoje o Paré, que visitou, e a Nilma também, trazendo notícias de lá, eu também retornei àquele local. Nos preocupa muito, porque o secretário de governo ficou de me dar um retorno por telefone da previsão do término daquelas obras. Eu falei com ele há 2 semanas atrás e até hoje ele não me ligou, o Raimundo Campos Neto. Ele ao telefone comigo quando eu levei para ele a questão de não ter ninguém trabalhando na creche, o alagamento, o atraso das obras. Ele falou, olha, eu ainda não fui lá, porque tem uma empreiteira responsável, mas eu vou verificar e ainda hoje eu te retorno. Já tentei falar com ele algumas vezes durante a semana e não consegui, mas não tive retorno. Então, é muito importante que o vereador vá ver de perto, que também reivindique, que também cobre, porque eu acho que a gente, dessa forma, está unindo forças. Paré, Nilma, todos os vereadores, todos. O Charlinho, o Maurício, o Carlinhos, o Neném, o Rodrigo, o Zoiudo, o Mundinho, Geraldo Pedro, Imar, Ivinho, todos nós. Eu penso que se todos nós falarmos a mesma língua, cobrarmos as ações do Executivo, nós teremos mais sucesso. Mas, isoladamente também, quando a gente vai, às vezes, sozinho e traz essas informações, notícias, reclamações, reivindicações, costuma funcionar. Vamos continuar trabalhando para vermos exatamente isso, se pelo menos até julho, já que não pôde ser cumprida até agora, essa creche seja inaugurada. Eu trago também, senhor presidente e senhores vereadores, mais uma questão antiga de reivindicação nesta casa, desta vereadora. É a questão da erosão na Rua Santa Rita, no bairro 1º de Maio, a parte baixa ali da Rua Santa Rita. E por que eu estou trazendo essa questão hoje? Se eu tivesse levado há 2 meses atrás, eu venho cobrando, sempre tem a questão das chuvas. Mas nós estamos num período que nós vamos ter agora a estiagem, um grande período sem chuvas. Nós que conhecemos a questão do clima da nossa cidade, sabemos que ainda pode haver algum período de chuva, mas que nós vamos entrar num período de estiagem. E nós estamos já no 2º ano desse governo. O ano passado, fiz cobranças, insisti muito, foram tiradas aquelas manilhas para outras atividades, porque elas seriam substituídas por um modelo novo. Isso foi colocado pela Cibele há mais de 1 ano atrás, e começaram a colocar novas manilhas lá no local. Só que eram 106, até hoje foram colocadas, me parece, não chega a 20. É em torno de 15, 17 manilhas. Então, está muito longe do ideal para aquela obra. E como nós teremos um período de estiagem, e como aquela cratera continua avançando, abriu muito mais, há muito mais risco para os moradores daquela rua, eu venho aqui hoje, novamente, publicamente, pedir encarecidamente à prefeita Cida Campos, que prometeu no bairro 1º de Maio, aos seus eleitores, a todos os moradores, que faria aquela obra, que ela faça. Que ela faça. Porque
Não podemos mais esperar. Eu já disse aqui algumas vezes, a gente vê tragédias anunciadas acontecerem, e eu acho que eles estão esperando que aconteça alguma coisa, porque não tem mais como esperar. Quem vai ali pessoalmente sabe do que eu estou falando. É uma cratera imensa, ela é capaz de engolir 3, 4, 5, 10 casas. Avançou, está encostada na rua, encostada nas casas, e a gente já moveu ação no Ministério Público, a gente já pediu ajuda à Gerdau, e, pelo visto, a Gerdau não vai participar com recurso para esta obra. Ela alega, inclusive, nós tivemos aqui em reunião com alguns representantes da Gerdau, e alega com razão que essa erosão foi ocasionada pelo escoamento de água de chuvas captada nas ruas do bairro 1º de Maio, e jogadas ali, lançadas naquele solo, que até então não existia, e que quem provocou a erosão é o município, e cabe ao município. Inclusive, a Gerdau está entrando, ao que parece, na justiça, alegando, ou com um processo, alegando exatamente isso. Por que nos responsabilizarmos, se o causador daquela erosão é o município? Então, não estou vendo nenhuma ação de Gerdau para resolver o problema, e sinto que a prefeitura vai ter que assumir. Então, nós estamos terminando um período chuvoso, iniciando um período de estiagem, e eu, vereadora Branca, estou aqui novamente cobrando, pedindo, disse aqui anteriormente que estou entrando com a ação civil pública novamente contra o município nessa questão, porque já tivemos uma de minha autoria e ganhamos, o processo iniciou, mas foi parado pela interrupção de um governo, e com o início de um outro governo, nada foi feito. Nada, absolutamente nada foi feito naquela questão. Nós sabemos de outros pontos de erosão que também precisam de ser reparados e de cuidados em Ouro Branco. Mas aquele ali é histórico. Passa por vários governos e nenhum faz, infelizmente. E eu não vou sair daqui nesse mandato sem ver aquela obra acontecer. Tenho fé em Deus que ela vai acontecer, e nós vamos amolar muito ainda, vamos cobrar muito ainda, vamos pedir ajuda à justiça, se for o caso. Senhor presidente, eu quero ainda lembrar de uma outra questão, que é a matinha do bairro 1º de Maio, que fica ali na Avenida Congonhas, que faz divisa com a rua Entre Rios de Minas, onde tem uma ponte que dá acesso ao bairro 1º de Maio, à Escola Francisco Nogueira e, consequentemente, ao bairro dos Metalúrgicos. Já levei lá 3 secretários, só nesse governo, de obras. 3. Só não levei o último que entrou agora, que eu ainda não conheço. Mas que eu vou levar também. Vou pedir a ele que, encarecidamente, vá lá comigo. Já tive um monte de confirmação de que essa obra aconteceria antes das aulas no final do ano passado. Não aconteceu. Agora estão julgando para julho. Só que essa ponte, parte dela caiu, totalmente enferrujada. Totalmente enferrujada. Ela coloca em risco as crianças, a todos que por ali passam. Então, gente, não é brinquedo, não. O vereador vem aqui, traz a reivindicação da comunidade, a prioridade que a comunidade elege, pede, implora, chega a ser chato de tanto cobrar. Mas mais chato do que um vereador estar aqui cobrando é ver não fazerem nada para resolver. Isso é que é chato, de fato. Eu acho que não tinha que ser chato a fala do vereador, não. Não tinha que ser cansativa. Cansativo tem que ser um governo que não faz. Esse tem que ser cansativo. Esse tem que incomodar. E, para falar a verdade, está incomodando. Está incomodando porque nós somos parados nas ruas todos os dias com reclamação. Tem ninguém elogiando. Reclamando tem demais. Pessoas que já não estão acreditando mais, tem demais. Então, o vereador não tem que ser o penalizado pela sua fala aqui no plenário, ou nos jornais, ou pessoalmente, nas suas reivindicações, não. Ele está fazendo o seu papel. O eleitor elegeu para isso, é isso que ele faz. Tem que ser penalizado é aquele que tem o poder de fazer e que, infelizmente, não faz. Não dá a mínima para o que está acontecendo. Que isso, gente? Vai lá ver uma ponte caída. São centenas de pessoas que fazem aquele trajeto todos os dias. E que hoje, praticamente, não pode ser feito. E, para fazer, os pais têm que levar os filhos, porque corre o risco de cair dentro daquele riacho. Mas, assim como, infelizmente,
a gente tem coisas tristes, difíceis e ruins para trazer, a gente também costuma trazer as coisas boas. Eu não sou vereadora do quanto pior, melhor, não. Eu sou vereadora do melhor para Ouro Branco. Não importa quem é o prefeito ou a prefeita que lá está. Eu quero ver acontecer, eu quero ver as obras, eu quero ver as indicações da comunidade estarem sendo atendidas. E, como tal, eu quero aqui dizer que, nesta quarta-feira, dia 30, na rua João Clemente Vieira, em frente ao número 46, acontecerá o termo de assinatura de compromisso da pavimentação asfáltica do bairro Vale do Engenho. E essa obra é uma reivindicação dessa casa, de vários e diversos vereadores, tanto do mandato anterior quanto desse, e a gente vem acompanhando as administrações nesse sentido. Para nós, é uma grande alegria ver realizado a pavimentação asfáltica do bairro Vale do Engenho, porque aquelas famílias não aguentavam mais. E nós vamos acompanhar de perto, para que não somente o termo de compromisso da pavimentação de asfalto seja assinada, mas que a obra aconteça de fato. E aconteça num tempo razoável, aconteça num tempo dentro da sua previsão, e não fique lá arrastando mandato inteiro para ser inaugurado no final do mandato, quando as eleições estiverem próximas de novo. Já vi prefeito que fez muito por essa cidade, deixou para inaugurar tudo e entregar tudo no final do mandato e perdeu a eleição. Então, vamos fazer dentro do nosso tempo. O que está sendo feito hoje, que seja entregue hoje, que a comunidade possa usufruir dentro do mandato e não ficar arrastando o mandato inteiro. Praticamente 2 anos já foram. Vocês vão ver aí como que passa rápido. Então, depois das eleições de deputado agora, passa voando. Gente, nós queremos ver as obras acontecerem e serem entregues à comunidade. É tudo que eu quero ver. Assim eu fico feliz e tenho certeza que todos também ficam. Muito obrigada a todos vocês pela atenção. Presidente, se não tiver mais alguém inscrito, gostaria de fazer uso da palavra. Pode. Eu, como líder do governo, eu tenho por obrigação levar ao governo o que se passa nessa casa. Quando um vereador que traz uma notícia, seja ela boa ou ruim, ela é uma palavra, um assunto que tenha proveito. Porque, já disse várias vezes, nós somos os legítimos fiscais do nosso município. Então, mais uma vez, eu parabenizo a todos os vereadores por os assuntos trazidos nessa casa. É igual o assunto que a vereadora Nilma trouxe na semana passada a respeito do médico. Eu levei ao conhecimento do executivo, fui pessoalmente, porque isso é uma coisa que não pode acontecer, porque ali estão vidas, seres humanos, que dependem daquele médico. Então, é um assunto que Vossa Excelência trouxe, que foi muito recebido por nós e pelo executivo, que você fez uma denúncia construtiva. Então, parabéns pela denúncia e parabéns para todos os vereadores que aqui falam da necessidade das obras do nosso município, que falam daquilo que precisa ser consertado, daquilo que precisa ser feito. Também quero dizer, como vereador, e já fui vereador antes, no ano de 1997 a 2000, e tenho uma certa experiência. Naquele mandato que era do senhor prefeito Silvio José Mapa, havia aqui 6 vereadores que eram oposição. Falavam, nós somos, tudo que fizer de bom, nós vamos achar que é ruim. Nós somos oposição. E foram mesmo. Tinham 6 vereadores que durante o primeiro dia até o último dia de mandato do prefeito Silvio Mapa, eles fizeram oposição. Eu fui líder um ano do governo Silvio Mapa e muito debati com eles, porque eu acho que a oposição a gente se faz quando a gente não tem um apoio lado jurídico, porque se a gente está pedindo, cobrando, exigindo, nós não estamos pedindo nada para nós, estamos pedindo para a sociedade. Outra coisa
importante que eu quero dizer que a vereadora Branca acabou de dizer. É muito ruim ficar falando que prefeito não faz isso, prefeito não faz aquilo, prefeito não faz nada. Eu conversei com a prefeita Cida Campos, porque o povo também me procura, sempre lá no meu estabelecimento, onde me encontra, pelas ruas, na zona rural, lá no meu sítio, vão me procurar, levando algumas reivindicações. Mas eu, como líder do governo, eu prefiro levar pessoalmente do que ele estar aqui falando. Eu vou e falo diretamente com o executivo. Mas já houve casos de prefeitos anteriores que nada se fez para esse município, nada. E quando a arrecadação era muito boa. Não estou aqui para falar o nome, denegrir a imagem do prefeito, mas acompanhei o seu governo, não era vereador, mas acompanhei o seu governo. Ele não sequer fez uma obra em Ouro Branco. Ele zelou pelas estradas, zelou pelo que estava feito, mas fazer obra que aqui não fez. E eu conversando com a prefeita Cida Campos, ela só me pediu: Ivo, deixe eu trabalhar da minha forma. Se no final desses 4 anos acharem que eu não devo continuar, me tirem. Mas deixa eu fazer o meu governo, porque eu quero fazer um governo transparente e fazer dessa cidade uma cidade de invejas. Falei, tudo bem, Cida. Estou trazendo para vocês o que os vereadores e que o povo reivindicam pelas ruas. Ela, então, você vai deixar eu trabalhar. Mas traga para mim sempre o que passar por você, porque você também está me ajudando, não só você, como todos os vereadores, a governar essa cidade. Falei, tudo bem. Levarei essa conversa aos vereadores e a todos aqueles que estão nos assistindo através da TV, e também vai ver nossas falas através dos jornais, ficarão sabendo o que eu disse aqui hoje. Agora, a pedido da prefeita, eu trouxe aqui alguns assuntos. O seguinte: a prefeita Cida Campos convida a todos os vereadores para a assinatura do termo de compromisso para o asfaltamento do bairro Vale do Engenho, amanhã, dia 30, às 10h30. E convida também a comunidade para lá estar. A prefeita aproveita também para convidar toda a população para audiência pública para discussão sobre a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária 2014. O evento será realizado às 14 horas no dia 8 de maio na Câmara Municipal. No esporte, a prefeita reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento social e com a cultura de nossa cidade, sendo novamente uma das parcerias da EA para a realização da 33ª Caminhada de Confidência 2014. Outras parcerias de sucesso foram entre a Prefeitura, a Associação de Artes Marciais Mistas de Ouro Branco e Federação Mineira de Taekwondo, que pelo 2º ano consecutivo realizaram a etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo na cidade, recebendo quase 500 atletas para o evento. Recebemos também na cidade atletas para a Copa Estrada Real de Futebol e o Campeonato Metropolitano de Futsal. Na manhã de sábado, dia 26, no Colégio Municipal João 23, foi realizado o encontro dos especialistas, diretores, professores e monitores da rede municipal, que participaram da palestra sobre saúde vocal com profissionais do Hospital Fundação Ouro Branco. Palestrante Miriam Costa Almeida Lourenço, fonoaudióloga. Além disso, a equipe foi dividida em grupos temáticos de cada escola da rede municipal para discussões sobre o regimento escolar. A administração tem como um dos principais objetivos promover o bem-estar social e, pensando nisso, a Prefeitura vem realizando uma série de melhorias em vários pontos da cidade. Na última semana, o governo, por meio da Secretaria de Obras, iniciou uma série de melhorias no calçamento intertravado
de várias ruas da região central, como a Rua Leôncio de Paulo Almeida e a Avenida Professor José Luiz. A pedido dos vereadores Carlos Roberto Pereira, Ivo Pereira Filho, Luiz Rodrigo Damasceno, a prefeita Cida Campos realizou uma reunião de trabalho que contou também com a presença do secretário de Governo e Comunicação, Raimundo Campos Neto, secretário de Finanças, Carlos Rodrigues, e secretário de Administração, Silvânia Maria de Paula, e o gerente de limpeza urbana, o Arley Vieira. Durante a reunião, a prefeita e os vereadores discutiram melhorias para a comunidade rural de Campo Grande, questão de trânsito e a possibilidade de implantação de novas passagens elevadas de pedestre na região central. A prefeita anunciou também detalhes sobre a reforma e revitalização da Praça Santa Cruz. A obra da Unidade Básica de Saúde do centro já está sendo executada. A prefeita já contratou o projeto da infraestrutura da continuação da rodovia da Batata, da comunidade de Jongote até o início de Itaverava. A prefeita Cida Campos já está trabalhando na captação de recursos para a realização da obra, com a maior brevidade possível. O investimento dessa obra será aproximadamente 8 milhões de reais. É bom lembrar que a prefeita Cida Campos conseguiu somente no ano passado captar 4 milhões e 500 mil para diversas obras e ações do governo. Finalizando, transmito a todos, em nome da prefeita Cida Campos, da liberação para o processo de licitação para a reforma e ampliação do Hospital Raimundo Campos. Obra tão esperada por todos que no segundo semestre estará sendo iniciado. A Secretaria de Obras, no ano de 2013, trabalhou com bastante vigor e conseguimos resolver todas as pendências nos projetos. Quero parabenizar a equipe da Secretaria de Obras, na pessoa do senhor engenheiro, senhor Júlio, e não posso esquecer também do deputado Padre João, pelas suas emendas. A prefeita, desde o primeiro dia de governo, colocou como prioridade esta obra tão importante. A prefeita Cida Campos, com responsabilidade que é peculiar, terminou quase todas as obras deixadas pelo ex-prefeito, como a UBS do Pioneiros, Quadro Belvedere e outras. A rede de esgoto da zona rural, rede de água da zona rural e agora a reforma e ampliação do Hospital Raimundo Campos, cujo valor de contrapartida do município será de R$ 1.700.000. A obra, tão anunciada no governo passado, em 2010, será agora em 2014, graças a Deus e a equipe de obras e a prefeita Cida Campos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar a todos os vereadores que fizeram seu pronunciamento. Eu gostaria também de parabenizar a prefeita por ter encaminhado essa casa um projeto, aos vereadores por ter votado e ao Zé Pedro por insistentemente estar cobrando o projeto, que eu não estava aqui na semana passada, mas foi aprovado por unanimidade, que é o projeto que altera e inclui artigo na Lei 1895/2011, que cria o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências de Ouro Branco e dá outras providências. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de esclarecer que esse projeto teve tramitando na casa, posteriormente a prefeita retirou e depois voltou com ele novamente à casa. Desta forma, onde houve um certo atraso. Da mesma forma, esclarecer ao vereador Charles que realmente o projeto dos enfermeiros foi protocolado nessa casa dia 14, mas posteriormente veio o feriado, e aí onde que houve o atraso, mas que o projeto já se encontra no jurídico, aguardando o parecer. Gostaria também, na oportunidade, de estar cobrando aqui da prefeita, fui cobrado pelos garis, eles estão cobrando uniforme, muitos deles não estão tendo uniforme, estão fazendo suas caminhadas, colhendo lixo, né? Descalço, sem os devidos trajes adequados. Então fica essa minha solicitação, fui procurado pelo Severino, um dos mais antigos garis dessa cidade. São essas palavras, meu muito obrigado. Segunda parte, ordem do dia. Projeto de lei número 9/2014,
que dispõe sobre a política de trânsito e transporte do município de Ouro Branco, instituindo o Sistema Municipal de Trânsito e Transporte e dá outras providências. Solicita a Comissão Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei número 9/2014. Senhor presidente, o nosso jurídico entendeu que, pelo fato de ter já prontas emendas a esse projeto, que nós vamos apresentar na semana que vem as emendas e o parecer. Pois não, velho. Projeto de lei número 15/2014, que altera a Lei Municipal de 1530, de 23 de dezembro de 2005, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ouro Branco e dá outras providências. Já foi solicitado vista pela vereadora Branca, sobrestado a pedido da vereadora Nilma, termina o prazo dia 7 de maio, consulta da mesma. Pode liberá-lo, presidente. Peço a retirada do projeto de lei número 15. Pois não, vereador. Pedido regimental, foi retirado o projeto. E da mesma forma, eu consulto a mesa também a retirada da resolução de número 1. Eu também, como autor desse projeto, até parabenizo o vereador e agradeço pela consideração, haja visto que, por se tratar de um projeto de resolução, eu não teria como promulgar o mesmo. Haja visto o parecer do jurídico era contrário, eu não ia estar atropelando o mesmo. Então, desde já, eu fico retirado e agradeço o vereador. Muito obrigado. Requerimento número 11/2014. Solicita a vereadora que faça a leitura do requerimento número 11/2014. Requerimento número 11 de 2014. Solicitar ao Executivo cópia da lista de espera das crianças inscritas para preencherem as vagas existentes nas creches do município de Ouro Branco. Vereador Rodrigo Vieira Duarte. Coloco o requerimento número 11/2014 em discussão. Discussão, presidente. Isso. Em discussão. Alguns munícipes têm procurado e têm levantado a suspeita que tem pessoas passando na frente da fila. Então, o requerimento é para poder fiscalizar melhor. Em discussão? Em discussão. Vereador Rodrigo, eu te parabenizo. É uma preocupação, chama muita atenção, que essa falta de respeito é a pessoa fazer politicagem ao invés de fazer política. É um desrespeito com a mãe de família que está ali aguardando em longo tempo, aí chega um engraçadinho e vai, conforme não sei qual vereador que disse ali, da tal carteirada. E dá uma carteirada, aí fica o coitado que já fez a sua inscrição. Eu até nem quero acreditar que isso esteja acontecendo, não, que eu confio muito no nosso setor de educação. Não é possível. Mas acontece, senhor, eu tenho prova concreta. Que se na educação estiver acontecendo isso, eu tenho o maior respeito, o maior carinho com o nosso departamento de educação. Pelo amor de Jesus Cristo, eu peço em nome de Jesus Cristo. Não é possível. A educação é onde que começa a educação. Quem tem educação tem saúde. A saúde começa na educação também. E eu não quero acreditar de maneira alguma que não é possível, que até me chamou muita atenção, viu, vereador? Você disse uma suspeita. Uma suspeita aonde a fumaça tem fogo. E eu estou preocupado com a sua fala. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Rodrigo, também parabenizá-lo, porque muitas vezes as pessoas entendem que o requerimento é um ato agressivo, né? Mas é o nosso papel. Se tem a denúncia, nós, enquanto vereadores, não podemos afirmar que está acontecendo na secretaria. Até a gente quer acreditar que não esteja acontecendo. Mas qual é a forma que o vereador tem de dizer se está ou se não está acontecendo? É através da documentação. E eu espero, vereador, que você tenha mais sorte do que eu, porque eu estou com um requerimento. Eu e o vereador Charles fizemos o requerimento de número 6, no dia 24 de fevereiro, ele entrou nessa casa. Eu recebi uma resposta, né, Charles? Nós recebemos uma resposta, nem é pela metade. É uma resposta, gente, que, sinceramente, eu até falei com o vereador Charles. Primeiro respondeu para mim, e o requerimento é meu e de Charles, que também assinou, então somos 2 vereadores que requeremos. E aí, eu gostei muito da fala do vereador Ivo, quando ele fala do vereador de oposição. Eu acho que esse termo, gente, tinha que acabar, tem que ser banido.
Vereador não tem nem de situação nem de oposição. Mas a gente faz o requerimento, a gente pede o documento. Aí nos responderam de uma forma tão desrespeitosa que eu até conversei com o Kleber. Falei, Kleber, eu vou solicitar minha assessoria jurídica para pedir no Ministério Público. Porque nós fizemos um ofício, eu, Geraldo Pedro e Charles, lá no início do ano. Por que nós fizemos ofício? Faz ofício, a solicitação do governo foi essa. Faz ofício, porque o ofício não expõe o governo. Fizemos ofício. Aí questionaram que nós não tínhamos autoridade para fazer ofício, que tinha que ser requerimento. Aí fizemos o requerimento, nos respondeu, pena que eu não estou com a cópia da resposta aqui, vereadores, eu até, vereador Ivo, gostaria de te mostrar a resposta, que você vai me dar razão da minha indignação. Uma resposta, vereador Ivo, que é um desrespeito ao trabalho que o vereador tem que fazer aqui. Você pede 3 coisas, nós pedimos, né, Charles? Empenhos e notas fiscais da Estoque Soluções Tecnológicas. Documentos, empenhos ou notas fiscais que demonstrem qual veículo, quantos quilômetros rodados e para qual secretaria o veículo está destinado. Bem como relatório destes, incluindo proprietários, modelos, marcas e placas. 2013, 2014. Cópia de todos os contratos de aluguéis que o município celebrou para os anos de 2013, 2014, seus respectivos comprovantes de pagamento. Presidente, eu recebi um ofício do jurídico me dizendo que no CD tinha as cópias dos aluguéis e no CD tinha os empenhos da Estoque. E no ofício dizia que a empresa Estoque não tinha cooperativa de carro em Ouro Branco. Então, assim, vou até aproveitar mais uma vez que o Kleber está ali e também pedir ao companheiro, excelentíssimo senhor vereador Ivo Pereira, líder do governo, eu não quero pedir no Ministério Público, mas eu vou pedir. Porque depois de um requerimento, eu não vou fazer outro. A gente pede verbalmente, não é atendido, a gente faz ofício não atendido, a gente faz requerimento não atendido. Então, eu não sei se as pessoas sabem, mas o não atendimento de um requerimento de vereador é até motivo de decisões mais graves dessa casa. Eu não vou apelar para essa decisão, presidente, mas eu vou solicitar os mesmos documentos, a minha assessoria jurídica, após o feriado, vai solicitar no Ministério Público. Porque quando a gente pede documento aqui, a gente não quer ser vereador de oposição, não. A gente quer verificar se as denúncias que são feitas, elas procedem. Porque é muito fácil eu sentar na minha cadeira e dizer aqui que existe tal e tal irregularidade, porque as pessoas estão me denunciando, vereador Ivo. Mas o que nós queremos fazer, tanto eu como o Geraldo Pedro, como o Charles, quando fizemos a solicitação desse documento, é ter certeza se a denúncia que nos é feita, se ela procede, e não sair acusando e atirando no executivo a partir de uma denúncia. Porque eu entendo que o vereador responsável, ele faz uma denúncia a partir de uma documentação. Mas nós solicitamos, Charles está ali, é testemunha. A resposta que nós recebemos, ela é desrespeitosa pela intenção que nós temos de estar trabalhando nessa casa. Continua em discussão o requerimento do vereador Rodrigo Balão. Eu quero parabenizar o vereador Rodrigo por fazer esse requerimento. É importantíssimo fazer esse levantamento em relação às crianças que estão aguardando as vagas nas creches, porque realmente tem essa questão aí que tem crianças que estão lá no número 300, mas assim, como tem algum amigo influente no governo, eles conseguem subir, ser incluído na creche mais rápido. É igual a Nilma falou, que nosso requerimento não está tendo resposta, quando são respostas sem fundamentos, e igual o requerimento do vereador Paré, que é um requerimento muito importante, sobre a análise das águas, e o seu requerimento é de muita importância mesmo. Parabéns, vereador. Continua a discussão. Sobre a suspeita, vereador Aparecido, eu fui procurado por uma mãe que precisava para a colocação do seu filho e senão ela perderia até o emprego. Aí eu procurei intervir, deixou o documento comigo, então eu tive a resposta. Uma filha que está com tantas pessoas, só a partir do segundo semestre, inaugurando a creche do Belvedere, que nós podemos abrir vaga. E ela deixou com 2 vereadores aqui da casa, um apoiou a documentação. Então, com 3 dias, o menino dela estava na creche.
Quando fez 8 dias, eu liguei para ela e falei, olha, eu tentei para você, a situação é essa. Não, muito obrigado, senhor Geraldo, eu já consegui já. Entendeu? Então pode ir para uns e não pode ir para outros. Funciona desse jeito, infelizmente. Muito obrigado. Como meu nome foi citado, é só para completar, aí que vem, que me chama muita atenção. Aí me chama muito essa atenção. Aí causa tristeza. Aí causa uma tristeza muito grande. Saber que a gente vive numa cidade desse tamanho, que a gente está tentando acabar com o coronelismo e vendo que esse coronelismo está voltando à nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Coloco o requerimento número 11/2014 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 11/2014 em discussão e votação única. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura das indicações 55, 56, 57 e 58. Indicação número 55/2014, que seja feita a recuperação do redutor de velocidade já existente na Avenida Macapá, em frente ao número 620, no bairro Luzia Augusta. Vereador Edson Miguel de Paula. Indicação de número 56, que seja construído um abrigo para embarque de passageiros no ponto de ônibus já existente no bairro Luzia Augusta, na Avenida Macapá, em frente à padaria Tatiane e Mercearia Dois Irmãos. Vereador Edson Miguel de Paula. Indicação de número 57, que seja feito recapeamento asfáltico na rua Safira, no bairro Alto Chalé, e que seja colocado placas de sinalização devido ao grande fluxo no local, orientando principalmente os carreteiros. Vereador Edson Miguel de Paula. Indicação de número 58, que seja feito recapeamento asfáltico na Avenida Macapá, no bairro Luzia Augusta, bem como a colocação de placas indicatórias, a pintura de faixas de pedestre e instalação de olho de gato em toda a sua extensão. Vereador Edson Miguel de Paula. Coloco as referidas indicações em discussão. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador. A reforma do redutor de velocidade na Avenida Macapá, ela fica ali no final da Estrada Real, com o início do Luzia Augusta, em frente à borracharia do Bem-vindo. Então, como passa muito veículo pesado ali e ele já se desgastou, os veículos não diminuem a velocidade. O ideal mesmo seria que fosse um pardalzinho, né? Mas ainda não pode ser instalado, que pudesse colocar um redutor um pouco maior para que obrigasse para que eles diminuíssem a velocidade, porque está abalando muito aquelas casas na região. E as placas de sinalização na subida da Safira já começaram a ser instaladas hoje, e o recapeamento ali se faz importante devido à subida muito forte, onde os caminhões muitas vezes patinam e não conseguem subir. Então seria necessário uma recapagem asfáltica ali com um asfalto mais poroso, para que tivesse mais aderência, para que pudesse subir com menos dificuldade. E o recapeamento da Avenida Macapá se faz necessário porque ele é uma avenida de acesso à saída por Ouro Preto, onde passa um fluxo muito grande de pessoas e o asfalto ali já está todo trincado, né? E dá sequência da mesma sinalização da Estrada Real. Obrigado, senhor presidente. Sobre a sinalização lá, inclusive, eu conversei pessoalmente com o Yarles, ele me comunicou que já iniciou a colocar a placa de contramão para não passar por dentro do chalé. Isso. Eu trouxe esse assunto aqui até na reunião passada. Isso. Eu quero agradecer ao Yarles por ter atendido esse pedido meu também. Muito obrigado. Em discussão. Eu quero só frisar a indicação do Edson, a número 56, que é sobre o ponto de ônibus. Obrigado, é importantíssimo que não seja só lá no bairro Alto Chalé, mas como na zona urbana e na zona rural também, porque infelizmente os usuários do transporte coletivo têm que ficar em pé, não tem uma placa com horários de transitação dos ônibus. Eu acho que essa indicação, acho que a administração deveria executá-la a curto prazo. Parabéns pelas indicações. Em discussão, presidente? Em discussão. Também parabenizar o vereador e só lembrar, vereador, que o senhor também foi autor de uma emenda e de um carimbo, um dos autores, né, de uma emenda ao orçamento e de um carimbo para a compra de equipamentos públicos, dentre elas os pontos de ônibus para a zona rural e a zona urbana. Então, a sua indicação, ela realmente pode ser atendida de pronto, porque já tem dotação. Recurso, graças a Deus, nosso município não falta. Tem dotação, tem rubrica
tem a necessidade, não existe, agora falta só a vontade política da sua indicação ser atendida. Em discussão, senhor Em presidente, discussão. eu tinha esquecido dessa indicação muito importante. Ali onde os funcionários que trabalham na empresa Gerdau esperam os ônibus no horário noturno, né, de madrugada e tudo, e não tem nenhum abrigo para que eles possam esperar esse ônibus. Então, devido a isso, os funcionários veio até a mim, né, pediu que pudesse cobrar da administração que pudesse ser feito esse abrigo de ônibus. E como o Charles falou, não só lá, né, em toda nosso município necessita disso, né, Charles? Obrigado, senhor presidente. Encerra-se a discussão. Coloco as indicações em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovadas as referidas indicações em discussão e votação única. Solicita a vereadora secretária que faça a leitura das indicações 62 e 63. Indicação de número 62. Realizar limpeza e capina em todas as ruas da comunidade de Carreiras. Vereador Maurício Vieira Neiva. Indicação de número 63. Que seja cobrado da CEMIG, Companhia Elétrica de Minas Gerais, a ligação dos padrões de energia dos postos artesianos, nos postos artesianos da zona rural. Vereador Maurício Vieira Neiva. Coloco as indicações em discussão. Coloco as indicações em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovadas as referidas indicações em discussão e votação única. Solicita a vereadora secretária que faça a leitura das indicações 64, 69, 70 e 71. Indicação de número 64/2014. Pintar a faixa de pedestre em frente à escola Educar, na Avenida Maria Silveira, Centro. Indicação do vereador Rodrigo Vieira Duarte. Indicação de número 69. Colocar um playground infantil no bairro Metalúrgico. Vereador Rodrigo Vieira Duarte. Indicação de número 70. Realizar a caravana de lazer da Secretaria de Esportes no bairro Metalúrgicos. Vereador Rodrigo Vieira Duarte. Espera que tem mais um. Está colado aqui. Olha para você ver. Indicação de número 71/2014. Pintar, iluminar, limpar e cobrir a quadra de esportes no bairro Metalúrgicos. Vereador Rodrigo Vieira Duarte. Coloco as indicações em discussão. Discussão, presidente. Em discussão. Eu vou destacar, todas são importantes, mas vou destacar dos metalúrgicos. Eu tive visitando alguns municípios, ou andando pelo bairro, e foi unânime essas solicitações do município. Então fica aí feito o pedido para o executivo. Continua em discussão. Coloco as indicações em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovadas as referidas indicações em discussão e votação única. Solicita a vereadora secretária que faça a leitura das indicações 65 e 66 de 2014. Indicação de número 65. Redutor de velocidade na Avenida Fernão Dias Paes Leme, próximo ao posto Bandeirantes. Vereador Charles Silva Gomes. Indicação 66. Reforma do muro da Capela São Vicente, próximo à casa do João Vital, e colocação de uma caixa d'água na comunidade de Campestre. Vereador Charles Silva Gomes. Coloco as indicações em discussão. Senhor presidente, em discussão? Em discussão. O redutor de velocidade nessa Avenida Fernão Paes Leme, é isso, Branca? Isso. Os munícipes que ali transitam e os moradores, eles estão solicitando mais rápido a colocação de um redutor de velocidade, porque o fluxo de veículos ali é muito grande e não tem nem calçada para eles andar, então eles têm que se prevenir, porque os veículos não estão respeitando o pedestre. E a reconstrução do muro e a colocação de uma caixa d'água na capela lá da comunidade de Carreiras, os moradores vêm reivindicando a solicitação para reestruturar o muro, porque o muro pode cair a qualquer momento e não tem caixa d'água lá para atender os fiéis. São só essas minhas considerações. Continua a discussão. Coloco as indicações em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovadas as referidas indicações em discussão e votação única. Solicita a vereadora secretária que faça a leitura das indicações 67 e 68 de 2014. Indicação de número 67. Fazer escoamento de água, rede de esgoto e asfaltar
o final da Rua Portugal até o Centro Comunitário do bairro Tiradentes. Indicação dos vereadores Rodrigo Vieira Duarte e Charles Silva Gomes. Indicação de número 68, sinalização, iluminação e demarcação de via, Olho de Gato, na Avenida Maria Firmina da Silva, no trecho José Fortunato, próximo à garagem do Turim. Indicação dos vereadores Charles Silva Gomes e Rodrigo Vieira Duarte. Coloco as indicações em discussão. Em discussão? Em discussão. Essa são parceria com o vereador Rodrigo, que ele tinha algumas indicações bem parecidas com essas, e aí a gente fez em parceria. Essa iluminação da Maria Firmina é sentido a garagem da Turim, LO1 e a José Fortunato. E não tem calçada ali em frente ao asilo, não tem iluminação, os postes que estão ali não estão iluminando adequado àquela via. E a outra também é a escoamento da A67. Também é uma indicação muito importante e o executivo que execute o mais rápido. Obrigado. Continue a discussão. Eu quero aqui também reafirmar as indicações e lembrar que ali em frente ao asilo é a Rua das Mercês. Ali é a Rua das Mercês. Eu já fiz uma indicação pedindo ali passeio para que atenda as pessoas que vai visitar ali o asilo, o pessoal que faz caminhada. É uma indicação já bastante de longas datas que fiz. Até conversei com o secretário Raimundo Campos. Ele disse para mim, falou, não, padre, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer, mas existe uma questão de que o Poder Executivo não pode fazer passeio, coisas públicas de cada proprietário. Mas vale a pena lembrar que uma parte do lado de baixo é da Gerdau, de um outro lado de cima, uma parte é uns lotes vagos. Mas aí conversando com ele, eu até foi lido aqui um documento dando a liberdade, o direito do Poder Executivo a executar esse tipo de trabalho. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Encerra a discussão, coloca as indicações em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas as referidas indicações em discussão e votação única. Terceira parte, grande expediente. Presidente, o senhor me desculpa, mas eu gostaria de fazer uso da palavra como líder. Pois não, vereador. Eu gostaria de esclarecer aqui sobre a questão do processo seletivo da saúde. Eu e o vereador Charles, em fevereiro, fomos procurados pelos ACS, agentes comunitários e agentes de endemias, para falar sobre o fato deles terem que fazer um novo processo seletivo, agora, nesse processo seletivo de número 1, do Instituto IDECAM, que está, inclusive, com as inscrições abertas. Depois que o representante desses servidores nos procuraram, a nossa assessoria fez um estudo jurídico. Aí o sindicato, inclusive, nos acompanhou a uma conversa com o doutor Vladimir, para dizer para ele da nossa interpretação diferente. O governo tem uma interpretação, o sindicato, o nosso mandato e os ACS têm outra interpretação. Esse assunto já foi tratado aqui nessa casa. E aí continuou em impasse, o edital foi lançado, e aí eu e Charles estivemos com a prefeita Cida Campos para dizer para ela do nosso entendimento, diferente do entendimento que o governo tinha sobre esse processo seletivo. E, na oportunidade, ela disse para nós que ela iria suspender o processo até que ela pudesse analisar, mas acabou que a gente saiu de lá, ela não suspendeu o processo, ficou também de nos dar um retorno, né, Charles? Nenhum retorno nos foi dado, e, na oportunidade, eu e o vereador Charles dissemos à prefeita que, se persistisse os entendimentos diferentes do nosso mandato, dos sindicatos, ACS, em relação ao entendimento jurídico do município, do executivo, que nós iríamos impetrar um mandado de segurança para proteger os direitos dos agentes comunitários. Hoje eu fui a Belo Horizonte, me reuni com a minha assessoria jurídica. O mandado de segurança estava pronto, porque se tem duas interpretações jurídicas, uma do Legislativo e outra do Executivo, o Ministério Público seria uma terceira opinião para dizer se quem é que está certo na sua interpretação jurídica. E aí estava em Belo Horizonte com a minha assessoria jurídica, o mandado de segurança está pronto, a gente ia entrar com ele hoje,
Mas aí liguei para um dos ACS, que é o líder dessa reivindicação, e tive a grata surpresa de saber que a prefeita chamou os agentes hoje e disse para eles que ela não iria mais submetê-los ao processo seletivo, os que já têm processo seletivo, em cumprimento da Lei 11.350, que é uma lei federal. Então, eu voltei, né, de Belo Horizonte, mesmo tendo perdido a minha viagem, eu fico feliz, porque, na verdade, a intenção do vereador Charles, da vereadora Nilma, não é em si o mandato de segurança, mas é proteger os direitos dos ACS. E se o nosso objetivo foi alcançado com a decisão da prefeita, a gente se sente atendido, contemplado, agradecer a prefeita, né, de ter revisto a posição dela e dizer que a gente só tem uma preocupação, que já que a prefeita hoje disse para eles verbalmente que eles não precisam nem se inscrever no processo, porque eles não vão perder o cargo deles, a gente fica preocupado, porque existe a boa intenção da prefeita, mas a gente quer que isso seja formalizado. Que já que ela tomou essa decisão, então que os contratos deles sejam renovados, né? Para que a gente tenha uma segurança. Porque imagina se eles não se inscrevem no processo seletivo e lá na frente o dito fica pelo não dito e eles perdem a vaga deles. Então, parabenizar, agradecer a prefeita por ter voltado atrás na sua decisão. Eu acredito que foi a decisão correta. E pedir ao governo que agora formalize essa decisão da prefeita Cida Campos, que ela hoje informou, né, e afirmou para os ACS, os agentes de endemias, porque a gente vai ficar mais seguro, né, Charles, se isso tiver, como se diz, preto no branco. Porque as palavras, por mais boas intenções que elas tenham, elas não têm valor jurídico. Então, o nosso mandato de segurança, Charles, está pronto, nós não vamos entrar, mas aguardamos que seja formalizada a decisão da prefeita de hoje. Parabenizar a Secretaria de Planejamento, nas pessoas da Aldra, da Camila, da Wilane, do secretário Bellini, pelo alto índice de captação de recursos externos que eles fizeram em 2013 e em 2014. Hoje o vereador Ivo falou aqui dos vereadores, eu acho que nunca antes uma Secretaria de Planejamento, que tem essa função de captar recurso, captou tanto recurso externo. Então, eu gostaria aqui de parabenizar a equipe, na pessoa dessas pessoas, pelo valor altíssimo de captação de recursos externos feitos por essa Secretaria. Obrigado, presidente. Presidente. Como líder do partido, pediria a palavra para o vereador Raimundo. Concedida a palavra. Boa noite. Tem um assunto que eu fui tratar aqui. Eu fui procurado pelo munícipe sobre a biquinha, subindo a serra ali, que muitos e muitos anos, o pessoal vão lá buscar água, e hoje eles não estão tendo condições mais de entrar com o carro lá, está muito esburacado. Então, fui informado acho que foi o Adriano, que lá parece que está embargado pelo EF, que não pode mexer. Mas ali é tanto tempo que o povo de Ouro Branco busca água naquele lugar, eu acho que a prefeitura pode interceder nisso e arrumar aquela estrada onde o pessoal pode passar. É um pedaço muito pequeno, acho que não vai degranir nada a serra. Outro assunto é sobre o campeonato rural, que está terminando agora, domingo, e essa semana eu estive em conversa com o secretário Nelinho para organizar mais o campeonato rural ano que vem, porque o pessoal da zona rural estão desistindo de jogar o futebol da zona rural, o campeonato da zona rural, porque estão enxertando os times muito. Então estão pegando gente de Lafayette, Congonhas, no centro de Ouro Branco, aí o pessoal da zona rural fica sentado no banco enquanto o pessoal de fora vão lá jogar o campeonato que é rural. Então ele propôs fazer um estudo para ano que vem, o campeonato rural ser somente do pessoal da zona rural. Iremos comemorar mais um dia do trabalhador, muito suor, muita luta e dedicações. Foram dispensadas por diversas categorias trabalhistas. Deveres cada vez mais, são impostos e direitos nem sempre acompanham o mesmo ritmo. Ainda se comemora conquistas, mas também se choram a justiça.
Um ano após a promulgação da PEC 72, que se estende aos domésticos e os direitos dos demais trabalhadores, ainda estão somente no papel. As garantias, os recebimentos, fundo de garantia e hora extras. A única coisa que está vigorando é a jornada de trabalho de 44 horas para todos e a assinatura de folha de ponto. O que realmente interessava ficou parado. Lamentável. Parabenizo todos os trabalhadores de todas as classes que embora toda dificuldade, sempre elevam nosso país ao progresso. Cada suor de nossos trabalhadores não é em vão. A alegria de cada família recompensa o esforço dedicado no dia a dia. Espero que haja mais igualdade entre todos a cada dia que se passar. Parabéns, queridos trabalhadores, que se comemora depois da manhã, que é 1º de maio. Terceira parte, grande expediente, pronunciamento popular, 10 minutos a cada. Convido o senhor Antônio Domingos Pereira, assunto, falar sobre o município. Boa noite, senhor presidente, na qual eu cumprimento a todos os vereadores, a todos aqui da casa. O assunto que eu trago aqui é sobre várias obras do orçamento participativo que se encontra parado. Inclusive, a administração muito séria, que é o padre Rogério, que trouxe esse projeto para Ouro Branco. E, inclusive, foi até falar que o prefeito que entrasse que tinha que executar as obras. Mas tem algumas obras que ninguém fala mais nada nela, inclusive aquelas ruas paralelas a Geraldo de Vila Silva, abaixo, ali do bairro São Francisco, na qual eu moro, mas não é porque eu moro lá que eu estou querendo, não. Estou querendo que executa a obra que foi prometida por um município. Nós perdemos dias, horas, passando sede e fome para lutar pelas obras. E até hoje todo mundo calou, ninguém fala nada. Está com chuva, carro garra. Está com sol, carro garra. Porque colocaram umas escolas lá que parece que ela piorou, foi mais. Então ninguém fala mais nada. É pequenas obras, pequena e barata. E sobre também as ruas. Cada rua faltou um poste. Por quê? Na época foi contado no orçamento participativo, determinada poste das ruas, colocaram faltando, e até hoje ninguém fala nada em melhoria daquelas ruas. E também, gente, sobre certidão de número, quantas pessoas que moram ali, no bairro São Francisco, será que nós vamos ter que procurar a justiça para uma solução? Uma cidade pequena igual esta? Eu queria, gente, saber qual é a solução. Porque muitos ali, usam água de poço, cisterna. Até hoje, o município não libera a certidão de número. Nenhum entra secretário, vai secretário, nenhum resolve nada para nós. Será que não vai ter que tomar atitude de justiça por causa da certidão de número? As nossas águas lá, inclusive a senhora Copasa, ela faz uma ligação ali, que sai da Maria Rodrigues, passa o bairro São Francisco, vai para o 1º de maio, vai para o tratamento de esgoto. Sempre entope. Inclusive, o poço nosso lá foi condenado porque essa água lá da Copasa entupiu e ficou 8 dias. E todo dia alguém ligando lá para a Copasa. Eles arrumam uma lenga, que ninguém sabe. Então, o poço nosso, nós usava a chave. Desde 2002, um pocinho que eu usava lá, foi condenado. Porque automaticamente nós temos condenado, porque a água estava vazando, ela passou a dar um cheiro, nós tínhamos que parar. Usando água mineral,
você sabe que não fica barato, por simplesmente a certidão de número. Agora, o município, na época, se viu que lá não podia liberar, por que deixou construir? Quantas pessoas estão lá? E estão aumentando nas casas. Né? A pessoa precisa de moradia. Inclusive, levei vereador lá, vários vereadores, a Branca já falou várias vezes aqui, também, levei Rodrigo lá, e vários vereadores que já foram lá nesses lugares. Só que, infelizmente, gente, nada foi feito. Talvez a prefeita nem sabe disso. Porque muitos secretários, talvez, engavetam o trem lá e nem passa o assunto para a prefeita para ser executado. Né? E também, eu sou procurado para todo lado conhecido, pela zona rural, sobre os postos de saúde atrapalhar o atendimento. Nós vem falando da saúde direto, atrapalhou os atendimentos. Vi falar que tem enfermeiro que está atendendo 2, 3 postos. Não está tendo atendimento igual era. Lá no Raimundo Campos, Hospital Raimundo Campos, tem coisa que melhorou muito. Parabéns. Parece que melhorou. Igual cirurgião, hoje tem 4, né? Mas diretor está trocando direto. Por quê? Está faltando alguma coisa entre o secretário com a prefeitura, se era possível. Então, são coisas fáceis de resolver, penso eu. Porque todos, quando entram, falam, vamos melhorar a saúde, moradia digna para todos, vamos fazer, depois se ganha. Por quê? Que ninguém consegue resolver. Vocês, vereadores, igual a qual respeito a todos vocês são trabalhadores, todos vocês conhecem a dificuldade de todo mundo, conhecem o município, né? Inclusive, eu sinto muito honrado a ter o privilégio de conversar com todos vocês. Agora, tem que trazer aqui nessa casa os assuntos que está bom, parabéns, e o que está ruim, para ser corrigido. Nós, eu acho que nós temos que lutar, gente, por uma saúde de qualidade. Por que não coloca um secretário conhecido lá? O secretário, ele dá um número para todo mundo, mas ele atende? Não atende. Agora, quantas vezes eu acho que eu sou o mais conhecido aqui, levando gente de graça na policlínica para todo lado, porque é obrigação nossa levar para socorrer vidas. Não só policlínica, Lafayette, Congonhas, a maioria dos vereadores que já viu na luta, na busca na zona rural, leva para todo lado. Por isso que eu sei como funciona a saúde do nosso município. O secretário de saúde, não que tem que dar presente para todo mundo, não presente, ele tem que fazer para todos iguais. Buscar melhoria, aonde for que ganha para isso. E a prefeita tem que estar ciente do que está acontecendo. Quando o povo começa a usar a tribuna, os vereadores começam a usar a tribuna sobre a saúde, seria possível? Que está perto de melhor. Nós queremos melhor. Se Deus quiser, nós queremos melhor. O Hospital Raimundo Campos é um hospital que foi construído, graças a Deus, tem até o nome do pai da prefeita, que é um homem que deixou história na cidade de Ouro Branco. Então, por isso, nós lutamos para a saúde, só o melhor do Brasil. Não vou falar a cidade vizinha, não. Melhor do Brasil. Porque nós temos raiz para isso. Mas para isso tem que pôr um secretário que entende
que busca qualidade de vida para todos, e coloca um gerente diretor que atua com sinceridade naquela policlínica. Nós não aguentamos mais. Ali, crianças não nascem mais. Felizmente, está transferindo para lá. Deixa as mães sofrendo, depois transfere para a cidade vizinha. Quero saber com vocês, gente, quem ganha salário mínimo tem condições de visitar alguns parentes em São João del Rei, Barbacenas, outros mais cidades? Não tem. Pergunta, tem carro para levar visitante? Não tem. Então leva e joga lá. Qual é de nós que aguentaria ver um parente se transferir para ganhar criança, que sei que aqui já nasceu várias crianças. Tem competência para isso. Qual é de nós que aguenta um parente longe, sem se saber notícia, sem ter condições de ir lá para visitar? Isso, gente, não pode acontecer no nosso município, não. Nós torcemos que melhora cada vez mais. Agora, toda semana tem a pessoa trazendo assunto da saúde. Será que o prefeito não fica sabendo? O senhor Paulo, secretário da saúde, será que você não está sabendo o que está acontecendo no nosso município? Visita o nosso município, visita cada posto de saúde. O senhor ganha para isso, seu secretário Paulo. Pelo amor de Deus, só estudar. O senhor está aí porque você é capaz de assumir o cargo, sim. Mas é uma vergonha para o senhor. Se a prefeita estiver culpada também, vai até ela. Porque a pessoa papou um funcionário ali, tem de assistência para ele. Inclusive, parabéns para o doutor Martins, que já trabalhou lá na unidade lá do Raimundo Campos, e foi bem, trabalhou bem. Agora, quero ver se o Paulo, como secretário, se vai dar assistência para ele. É meu, Nilma? Quero ver isto. Porque não resolve nada colocar se não dá assistência. Eu já estou terminando, vereador. Eu tenho que desabafar, porque senão o prefeito acha que está tudo bem, e não está. Né? Então eu quero que a prefeita, como filho de Ouro Branco, coloque isso em prática, reúne lá com o secretário, com todos os membros lá da saúde, para melhorar esse negócio, para ver se acaba essa agonia. Cada semana alguém tem que vir aqui para falar a mesma coisa. Muito obrigado. Convida a senhora Cátia Selamares para fazer o seu pronunciamento. Assuntos, servidores públicos. Boa noite. Na pessoa do presidente, eu cumprimento os vereadores aqui presentes essa noite, cumprimento a vereadora Nilma Branca. Boa noite a todos que estão na casa. Bom, esta noite eu tinha escrito para me estar falando sobre os servidores a respeito do projeto de lei que eu achei que estaria sendo apresentado, né, ou mesmo aprovado essa noite. Mas como o presidente já explicou aqui, né, o que aconteceu e que ele vai estar aqui talvez na próxima semana, então eu volto a reiterar, né, o nosso trabalho de parceria. Na última vez que eu estive aqui, eu falei que esse projeto estaria entrando, porque o sindicato já tinha acordado com a prefeita que seria encaminhado à casa o projeto que regulamenta o número de plantões dos enfermeiros do Hospital Raimundo Campos. E na semana que vem, com certeza, eu vou estar aqui para mais uma vez agradecer a vocês, né, esse trabalho de parceria que a Câmara de Vereadores tem com a entidade nossa hoje, que é o sindicato. E semana que vem estarei aqui agradecendo, com certeza. Bom, mas eu também vou aproveitar a oportunidade para informar a todos os vereadores que, nessa primeira quinzena agora de maio, o sindicato vai estar novamente reunindo com o responsável pelo plano de carreira do município, que é um escritório de advocacia, que no nosso município ele é representado pelo doutor Ivan, que preside as reuniões da comissão junto ao sindicato para as mudanças no plano de carreira. E essa reunião vai acontecer agora na primeira quinzena de maio, ela já
ela só está ficando aí a data a ser definida, mas já tem esse prazo. E eu estou com muita esperança que nessa próxima reunião agora a gente possa dar mais um passo e chegar ao final, sim, da proposta, que é a redução de jornada do restante dos servidores municipais. Porque, como vocês têm conhecimento, e é um trabalho nosso do sindicato, estar vindo sempre informar vocês como que a gente caminha, como que são as nossas negociações. E, enquanto sindicato, nós estamos muito otimistas que isso se resolva agora nessa primeira quinzena, com uma proposta palpável mesmo, que reduza a jornada do restante. Por quê, gente? Hoje, entre os servidores municipais, não existe mais nada que não seja essa redução de jornada. Devido ao histórico do município, que lá atrás se tinha uma jornada de 30 horas, essa expectativa nessa mudança desse plano de carreira, onde os funcionários, novamente, né, existe a proposta deles voltarem a fazer as 30 horas semanais, é uma luta nossa do sindicato, e hoje é uma luta da maioria dos sindicatos em todo o país, que é essa redução de jornada por uma melhor qualidade de trabalho e de vida dos servidores, e eu estou com muita esperança que a gente caminhe. E gostaria também de aproveitar a oportunidade para comunicar também a vocês que hoje mesmo tive a oportunidade de enviar à prefeita um ofício solicitando à administração que disponibilize um professor eventual para cada escola do nosso município, como uma forma de melhorar as condições de trabalho no dia a dia dos nossos professores, que antigamente se existia na escola um professor eventual, que ele tinha como objetivo dar suporte aos professores dentro de uma escola. Ele é aquele professor que tem ali a disponibilidade para atender um professor de educação infantil, quando esse precisa de ausentar da sala, seja por uma coisa bem simples, como atender um pai, receber algum comunicado da supervisão, ou mesmo estar indo ao banheiro, que é uma coisa comum, e a gente sabe que essas crianças não podem ficar sem ninguém na sala. E, juntamente, pedir também, mais uma vez, que a gente resolva a situação dos professores de laudo do município, que eu já tive a oportunidade de conversar com a prefeita, com a secretária de Educação, e a prefeita se mostrou muito interessada que a gente realmente chegue num consenso para resolver a situação. O sindicato, nós já tivemos a oportunidade de fazer levantamento em todos os municípios da região, ver como que é a política que esses municípios adotam com relação a essa situação. Então, o sindicato já enviou propostas, sugestões, e voltei novamente hoje a encaminhar esse pedido. Estou com muita esperança que, em breve, e eu também possa trazer essa notícia, que essa situação está resolvida, porque a prefeita, com relação ao sindicato e aos servidores, eu sempre menciono aqui que sempre que eu vou, que eu procuro, eu tenho as portas da prefeitura abertas, escutam as sugestões do sindicato, e a gente está aqui agora aguardando que essas atitudes sejam tomadas para que, mais uma vez, o sindicato possa fazer o seu papel juntamente com a administração e com esta casa, que é sempre estar trabalhando em prol de todos os servidores do município. Então, eu agradeço essa casa, agradeço o apoio de vocês e aguardo que, em breve, novamente, eu vou estar aqui agradecendo, em nome dos servidores, essas situações que eu coloquei aqui essa noite. Muito obrigada. Debate sobre o tema do pronunciamento. Senhor presidente. Pois não, velho. Quanto ao Hospital Raimundo Campos, eu tenho que dizer para você que aquele hospital, como de fato, está tendo várias falhas. Agora, essas falhas não é por causa do secretário de saúde, o senhor Paulo, não. O senhor Paulo é uma pessoa muito autêntica, muito boa, é uma pessoa que eu acho que está no lugar certo, como secretário de saúde. O que está acontecendo naquele hospital é porque um hospital, ele anda de acordo com a diretoria. E lá são vários diretores, diretor clínico, diretor técnico,
e diretor-geral. Então está acontecendo isto, porque vários que ali se passou, não deu certo. Se está tudo certo, o que está errado? Porque, será que tem alguns profissionais lá boicotando? Talvez tenha, tem em todo lugar. Mas aí, como disse o Carajanga, se tem gestão, esse funcionário tem que passar por um processo administrativo. Agora, vereador Ivo, com todo respeito à sua defesa, e acho que o senhor faz isso, é seu papel enquanto líder do governo. Mas a rotatividade das pessoas, não só na saúde, mas no governo, ela é muito grande. Nós tínhamos lá no hospital uma diretora-geral, uma diretora-geral do hospital chamada Márcia, e ela ficou menos de 3 meses. E começou a fazer mudanças que incomodam algumas pessoas. E uma pessoa que, a moça está fazendo, uma pessoa boa, Márcia é uma pessoa séria, uma pessoa de pulso, igual o senhor falou, tem que ter pulso. Porque se não tiver pulso, é o médico que está dormindo, é o médico que faz o que fez com a parturiente essa semana, é o médico que não vem no plantão. Então, o diretor-geral, o diretor técnico, ele tem que ter autonomia. E, infelizmente, a gente não está lá, porque hoje eu não sou secretária municipal, mas já fui vereador. E se tem uma coisa que um secretário tem que ter para ele ser contratado como secretário, ele recebe o salário como secretário, mas para ele atuar como secretário, ele tem que ter uma coisa que as pessoas reclamam muito, que nesse governo não tem: autonomia. Eu entendo também que tem que haver uma cobrança direta do executivo nas ações desses seus auxiliares, desses seus colaboradores. O secretário é responsável, sim. Ele tem que ir até o diretor, tem que ir até os demais e cobrar. Há uma hierarquia. A prefeita é responsável, sim. Ela quem responde pelo município. Se ela delega, se ela indica, se ela convida alguém da confiança dela para exercer aquela função, cabe a ela cobrar o resultado. E se ela não cobrar o resultado e deixar correr, acontece o que está acontecendo hoje. Nós vimos ontem, está aí no Facebook, ela indo pessoalmente no Hospital Raimundo Campos, resolveu um problema de equipamento quebrado. E eu tenho falado muito isso aqui: prefeita, sai do gabinete, vai aonde as coisas estão acontecendo. Eu tenho falado muito isso, porque eu entendo que o resultado de um trabalho, ele vem de acordo com a sua fiscalização, a sua cobrança, o que você determina cobrar o resultado. Então, eu penso que não é só escolher as pessoas da confiança dela, as pessoas que ela entende que é certa para os lugares certos, mas é fiscalizar, vigiar, cobrar resultado. Quando isso acontecer, eu penso que nós estaremos realmente tendo uma saúde com a qualidade que está sendo prometida. Kátia, meus parabéns a você para trazer mais um projeto para essa casa. Acho que é o projeto da enfermagem, né? Então, acho que isso aí, eles já estão esperando isso há muito tempo. Parabéns a você, tá? Por mais espaço. Quer dizer para o Antônio Garajanga, ele falou sobre os pacientes que vão para fora, dos visitantes. Tem uma senhora lá de Giada, que foi, se eu não me engano, Divinópolis ou Itaúna. São daqui 200 e poucos quilômetros. Estão para lá. Família está correndo atrás de carro, está correndo atrás de dinheiro para ajudar. Eu acho que o Hospital Raimundo Campos existe lá dentro uma assistência social. Se existe uma assistência social, quando vai levar um paciente desse para mais de 200 quilômetros fora, por que a assistência social não vai lá e já encaminha a pessoa, leva ele, precisa de dinheiro, faz isso? Tem que ficar andando atrás de vereador para pedir carro, para pedir dinheiro, para fazer isso. Enquanto que o hospital tem uma assistência social que pode ser trabalhado para isso. Isso está lá dentro. Então, se já encaminhou, logicamente, automaticamente, a assistência social já deveria ter entrado dentro desse processo. Aqui, ó, vão na casa do pessoal, vão levar isso, precisa disso, precisa daquilo. O que vocês precisam? Tem que vereador correr atrás, fazer isso, fazer aquilo. Estão lá sem dinheiro, não tem lugar para comer, tá? Eles têm que pagar do bolso deles, porque lá não pode.
Carro tem demais, gente. Então, antes de que tenha esse transtorno todo, para ir atrás do vereador, para pedir, fazer isso, por que a assistência social já não... Aí diretamente nisso para resolver? Tem pena que o secretário, o líder de governo não está mais no plenário, ele fala que a policlínica existe muitos lá que pode estar manipulando a prefeita, né? Coisa. Mas eu já estive atrás do Raimundinho há uns 2 meses atrás e eu acho que lá não está manipulando, não. Está faltando vontade de trabalhar, vontade de resolver as coisas. Que eu estive atrás dele, no caso da dona Efigênia, de Água Limpa, que amputou a perna em dezembro. E eu fui... o fisioterapeuta já era para ter visitado ela, o Carlinhos, e não visitou. Aí eu fui procurar saber, porque o carro do NASF são 2 carros, um para a zona rural e um para a área urbana. Foram cortados da zona rural. Então, a zona rural não precisa de fisioterapeuta, né, do NASF. Então... o que mais precisa. Então, só sobrou uma data só. Sexta-feira para atender as comunidades da zona rural, não dá conta. Bom, gente, eu pedi novamente a palavra, porque enquanto presidente do sindicato e diante dos temas que veio à casa essa noite, e diante das colocações que os vereadores essa noite estão fazendo, eu fico muito preocupada, porque eu escutei aqui várias vezes falar dos funcionários. E isso é muito sério, porque, enquanto presidente do sindicato, eu sempre venho, né, aqui mostrando a luta nossa em prol de benefícios, de qualidade de trabalho desses funcionários. E eu estou vendo que o funcionário, se existe algum funcionário que está boicotando o serviço, que não está atendendo, tem que ser dado nome. Não podemos colocar todo mundo nisso, não, porque isso aí tem outro nome, isso é falta de gestão. Porque, por exemplo, os diretores lá da policlínica, os coordenadores que estão sendo trocados, os funcionários não podem ficar com essa conta. Os funcionários, eles estão ali para trabalhar de acordo com uma política e um planejamento. E se está faltando gestão, se está faltando comando, os servidores não podem pagar a conta. E então, eu sou testemunha, viu, Cátia? E eu acho que isso é muito sério. Nunca fui maltratada por um servidor na saúde. Nunca. Porque eu acho que isso é muito sério. Se tem servidor na saúde, ou mesmo na educação, seja lá o que for, que está boicotando, que não está atendendo, tem que ser dado o nome, esse servidor tem que vir a ser chamado, até para ele tomar consciência desse papel dele. Porque quando se coloca que é os servidores ali na saúde que estão trazendo problema, não concordo, não. O que está faltando nos problemas da saúde é gestão, como existe em outras secretarias do município. Que foi colocado aqui que a prefeita às vezes determina, mas as coisas não acontecem. Enquanto sindicato, eu já tive a oportunidade de ver isso. E voltei nela e falei, prefeita, está faltando aí assessoria. Porque eu entendo também que, às vezes, o prefeito ele não dá conta de tudo. Para isso, ele tem os secretários. Os secretários são responsáveis, sim, pela educação, pela saúde. Eles são o primeiro passo. E se o secretário não está conseguindo trabalhar com o servidor tem que ser chamado. E Cátia, não ser o responsabilidade. Cátia, você me permite uma colocação? Você foi muito feliz na sua colocação quanto a isso. Não é questão de fazer defesa do servidor, não. Mas o que eu entendo é que, se uma pessoa não concordar e tiver, eu vou usar uma palavra não, se ela tiver a coragem, eu vou usar uma palavra mais leve, de falar o que ela pensa. Se ela tiver a coragem de mostrar o que está errado, ela não é bem-vinda para a administração. A administração quer pessoas que puxam saco, que só falam bem, que fala que está tudo bem, e, na verdade, nós sabemos que não está. Eu, na verdade, valorizo o servidor que tem coragem de cobrar, de apontar o que está errado, de falar. Inclusive, esse servidor deveria vir aqui falar, deveria ir lá no gabinete dela e falar, deveria subir lá no secretário e falar. Não é só falar pelos corredores, como foi aqui citado, não. Eu penso que a liberdade de expressão ela não pode ser maculada pelo poder.
A liberdade de expressão é um direito de cada cidadão, em qualquer circunstância. E quando esse cidadão usa a sua liberdade de expressão em favor da vida, em favor do bem-estar de outras pessoas, ela está de parabéns. Kátia, é só para complementar a sua fala, me chamou muita atenção que o servidor está sacaneando. Quer dizer, esse servidor é muito forte. Eles estão sabendo e ele não toma medida. Quer dizer, ele é mais forte que o prefeito, de que a administração, ele é mais forte que o vice-prefeito, de que o jurídico, ele é mais forte que o secretário, ele é mais forte que todo mundo. Que menino duro, hein? Esse é forte. Esse é duro. Tira o chapéu para ele. Esses servidores, no caso, que eles falaram que não está atendendo direito, na verdade, acho que 90% é servidor indicado pelos os apoios, as trocas políticas aí do governo. Entendeu? Eu tive na Policlínica semana passada, conversei com servidores efetivos, servidores contratados e servidores indicados por alguma pessoa, algum padrinho aí do governo. E a maioria dos servidores me falaram que, infelizmente, quem é efetivado não é valorizado. E quem é indicado por algum parceiro que apoiou o governo tem mais voz ativa no governo. Mas, infelizmente, é essa a realidade da nossa administração. Lá dentro não tem pessoas técnicas que são indicadas por vários, são apadrinhadas aí pelos nossos companheiros, mas, infelizmente, o que falta dentro da gestão da administração atual é esse fluxo, realmente gestão, o que não acontece dentro do governo. Ali, se você é parceiro do governo, você tem voz ativa. Eu agradeço a Kátia, parabenizo ela, o Antônio Domingos está sempre presente nessa casa. E no que diz respeito a Kátia, na próxima reunião, com certeza, esse projeto, Kátia, vai estar tramitando. E quanto ao Antônio, abordou vários assuntos aqui, eu quero parabenizar, inclusive um deles veio à tona aqui, motivo de muita discussão, que foi o caso do Egir, que todo mundo ficou sabendo, inclusive ele me procurou hoje, mas não encontrou, como diz o vereador Aparecido, foi procurado, o Raimundo, está todo mundo a respeito do caso, sua esposa, ele funcionário, Zé da Silva. Então, realmente, precisou acionar o Ministério Público, a encaminhar para Divinópolis e tal, essa parte foi resolvida. O problema é os familiares ficaram aqui a ver navio. Então, realmente, essa preocupação deveria também dar condução da família estar visitando o pessoal. Porque é muito triste, igual esse, sem poucas instruções, saídas, sem condições, muitas vezes, a esposa está lá com o acompanhante e estão aí perdidos. Mas parece que o vice-prefeito atendeu aí hoje cedo, então, de uma certa forma, esse problema aí veio a resolver. Então, eu acho que é muito lamentável, que eu tenho certeza que quando houver essa queda de braço, quem paga é o paciente, que muitas vezes paga um preço muito alto, paga com a própria vida. Em conformidade com o artigo 5º, parágrafo 3º, inciso 2º do Regimento Interno, designa o vereador Aparecido Ferreira Barbosa para fazer a leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Anúncio da ordem do dia da próxima reunião. Projeto de lei número 9, 17, 24, 25 e 26 de 2014. Emendas número 1, 2, 3 ao projeto de lei número 9/2014. Requerimento número 13, 14 de 2014. Indicação 72, 73 e 74 de 2014. Moção de aplauso número 20/2014. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.